Olá pessoal, esta é mais uma aula no seu canal UL Educacional, o seu canal de matemática, física e química aqui no YouTube. Por isso se inscreva e me ajude a fazer mais vídeos com conteúdos de matemática, de física e de química para vocês que pretendem fazer o vestibular, o Enem, concursos públicos e até mesmo estudantes de graduação em engenharia e em ciências exatas em geral. Bem pessoal, a aula de hoje é bem fundamental para quem quer entender matemática. A aula de hoje é operações com números inteiros. Então vamos lá. Operações com números inteiros. Vou abreviar. Números inteiros. Pessoal, antes de mais nada, eu preciso falar sobre algumas regras. E essas regras, elas tratam sobre, para tirar algumas dúvidas que a maioria dos meus alunos tem quando vão fazer operações com esses números inteiros. Por exemplo, pessoal, quando eu tenho um número positivo, vamos lá. Primeira regra, ela serve tanto para multiplicação e divisão. De quem? De números inteiros. Então, pessoal, todas as vezes que eu tiver um número positivo multiplicando um número positivo, o resultado será um número positivo. Todas as vezes, pessoal, que eu tiver um número negativo multiplicando um número negativo, eu terei também um número positivo. Pessoal, mas se um número positivo multiplica um número negativo, o resultado que eu tenho vai ser um número negativo. E se um número negativo multiplicar um número positivo, eu também terei um número negativo. Pessoal, esta regra ela tanto serve para multiplicação quanto para divisão. Vou pegar um exemplozinho aqui. Por exemplo, se um número positivo estiver sendo dividido por um número positivo, vocês também terão um número positivo. Ou se vocês tiverem um número negativo sendo dividido por um número positivo, vocês obterão um número negativo. Bem, como eu havia dito, essa regra serve tanto para divisão quanto para multiplicação de números inteiros. Pessoal, mas existe uma regra para a soma de números inteiros. E aqui eu vou escrever, olha, qual é a regra para a soma de números inteiros? Pessoal, se liguem aí. Sinais iguais. O que é que eu faço com os sinais iguais? Eu somo os números e conserva ou repete o sinal. Por exemplo, vocês sabem fazer isso. Vocês sabem fazer isso. Vamos um exemplozinho. 2 mais 3 é igual a 5. Vamos ver aqui um detalhe importante. Olha lá. Na frente de um número positivo, quando um número não apresenta nenhum sinal, significa que ele é o quê? Positivo. Esse 2 é positivo. Esse 5 também aqui, ele é um número positivo. O sinal vem na frente do número, certo, pessoal? Então, observe aqui, ó, mais 2, mais 3. O que foi que eu fiz com os números? Eu somei. Quanto é 2 mais 3? 5. E conservei o seu sinal. Mais, porque tanto 2 quanto 3 são números positivos. Pessoal, agora observa aí. Muita gente se confunde, viu? Menos 2, menos 3. Quanto isso daqui vai dar? Os sinais são iguais, ó. Tanto o 2 quanto o 3 são números negativos. Dessa maneira, eu preciso somar os números. Quais são os números? Os números 2, o número 2 e o número 3. Some esses números.
dá 5. E conserve o sinal. Qual o sinal desses dois números? Menos. Menos 5. Pessoal, existe uma outra interpretação. Qual é a interpretação? Eu devia R$2 na venda de seu José. Depois eu comprei fiado R$3 na venda de seu José. Eu fiquei devendo no total R$5. O sinal negativo significa que eu estou devendo lá na venda do seu José. Essa é uma interpretação do nosso dia a dia, certo? Então não tem por que se preocupar. Pessoal, e na subtração? Subtração, conta de menos. É assim, ó, sinais diferentes. Sinais diferentes. Pessoal, se os sinais forem diferentes, o que vocês vão fazer? Vocês vão subtrai e conserva o sinal do maior módulo, do maior número. Vamos dar um exemplo. Pessoal, se eu pegar aqui para vocês 5, vamos pegar aqui o exemplo. Vamos ver se cabe aqui, viu? 5 menos 2, todo mundo sabe que dá 3. Vamos ver onde é que se encaixa a nossa regra. O 5 é um número positivo ou um número negativo? Ele é um número positivo. Ele não tinha sinal negativo na frente dele. Esse 3 aqui é um número positivo ou um número negativo? É um número positivo. Também não tinha nenhum sinal de negativo na frente dele. Agora esse 2 é um número negativo, ó, menos 2. Observe aí, pessoal. Os sinais não são diferentes. O 5 é positivo e o 2 é negativo. Significa que eu preciso subtrair. Subtrair 5 menos 2, que dá 3. E conservar e repetir o sinal do maior módulo, sinal do maior número. Pessoal, sem olhar para os sinais, esquecendo que 5 é positivo e que 2 é negativo, qual é o maior número? Não é o 5? Qual o sinal do 5? Positivo, por isso que fica positivo. Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Quanto a isso, eu sei que ninguém tem dúvida. Agora, se eu invertesse aqui, ó, menos 2 mais 5, a galera já ia se complicar. Pessoal, qual o sinal do 2? Menos. Qual o sinal do 5? Mais. Qual é a minha regra? Se os sinais eles são diferentes, o que eu preciso fazer? Subtrair. Subtrair o quê? Os números. E conservar o sinal do maior deles. Quem é o maior número, pessoal? Não é o 5? Qual o sinal dele? Mais. E qual a diferença de 5 para 2? Ou de 2 para 5? 3. Então, tanto faz. Tá, 5 menos 2, quanto menos 2 mais 5. Que o resultado sempre vai dar mais 3, ou seja, 3 positivo. Pessoal, me permitam vir aqui com esse mesmo exemplo. Quanto é menos 10 mais 4? Quanto é, pessoal? Os sinais não são diferentes. Sinais diferentes, olha. Muita gente pensa assim: eita, menos vezes mais dá menos. Não, pessoal. Este raciocínio está errado. Não existe um sinal de multiplicação aqui. Não existe nem sinal de multiplicação, nem sinal de divisão para que a gente pense dessa maneira. O resultado aqui é simplesmente esse, olha. Sinais diferentes, eu tenho que subtrair. Quanto é 10 menos 4? Dá 6. A diferença de 4 para 10 não é 6? Qual o sinal do maior número? Do maior número desconsiderando o seu sinal. Ora, o maior número aqui é o 10. Ó. E qual o sinal do 10? O menos.
dá menos 6. É como se eu estivesse devendo na venda do seu José R$10. Aí eu chego num certo dia, tenho R$4 e digo, vou pagar o seu José. Eu devia 10, paguei 4, fico devendo 6. O sinal negativo significa que eu tenho um saldo devedor, ou seja, uma dívida na venda do seu José. De boa? Ok, nós vamos fazer exercícios que envolvem números inteiros no próximo vídeo. E aí nós vamos voltar a comentar. Mas desde então, não passem para o próximo vídeo sem antes vocês fixarem isso em vocês, na mente de vocês, para o maior entendimento das questões que virão. Um abraço, deem um like no vídeo e curtam aí, e vamos para o próximo vídeo sobre operações com números inteiros. Abraço!